crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa tarefa de casa está no livro de Geografia e ela traz um conteúdo novo sobre a formação do povo brasileiro. Sabemos que em 1500 tivemos a chegada dos portugueses no Brasil, porém já tinha uma certa raça morando aqui. Alguém sabe qual é? Isso mesmo, dos índios. Os índios já moravam aqui no Brasil. Os índios, como todos já sabem, eles viviam nus, comiam do que a terra dava. Com a chegada dos portugueses, eles sofreram algumas coisas. Por exemplo, eles não tinham imunidade com a gripe. Então, os portugueses trouxeram algumas doenças e muitos índios morreram. Enfim, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, com a descoberta, do Brasil, eles tentaram dominar as terras indígenas. Como eles trouxeram algumas doenças, alguns índios morreram e uns não queriam ser escravizados, eles conseguiram algumas terras indígenas. Os portugueses, vendo que o Brasil dava uma terra muito tranquila, uma ideia. Eu acho que nós vamos lá, com o nosso navio, pegar uma mão de obra barata. Trouxeram os africanos para ser escravos e trabalhar para eles. Como vocês já estudaram várias vezes, sabemos que os africanos, muitos não queriam se tornar escravos. Muitos resistiam à escravidão, a trabalhar de modo desumano, e eles faziam o quê? Fugiam e lutavam para sua liberdade. E construíram os quilombos. Os quilombos eram refúgios. Os quilombos eram refúgios criados pelos africanos, certo, crianças? Nós sabemos que eles tiveram bastante conflitos. Os índios, que aqui já eram natural do Brasil, os portugueses e os africanos. E vocês sabem o que os portugueses deixaram pra gente como herança, uma contribuição para a nossa cultura? Eles deixaram a língua portuguesa, hoje estudada por nós, que também tem bases em outras línguas, e também a religião católica. Isso mesmo. Já os africanos, eles deixaram pra gente também a religião, a música, a capoeira e algumas vestimentas. Os índios também deixaram de contribuições algumas palavras. E eu vou deixar algumas para vocês aí na telinha. Através dessa miscigenação, porque nós tivemos também africanos, portugueses e índios, nós também tivemos uma imigração de pessoas que vieram da China, do Japão, da Itália, enfim, de vários países. Eles também trouxeram cultura. Graças a essa mistura de culturas, nós temos o Brasil de hoje. Que, por exemplo, vou dar um exemplo da minha família. A minha bisavó era portuguesa, a minha avó, por parte de mãe, tem descendência indígena, e o meu bisavô, por parte de pai, era filho de escravos. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa na família de vocês, para saber se vocês têm origem em algumas dessas raças citadas. Por exemplo, índio, português, os italianos, os africanos. Para concluir o nosso conteúdo, a atividade de hoje está no nosso livro de Geografia. Isso mesmo, nas páginas 155, 156 e 157. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura dessas 3 páginas e fazer um resumo para mim. Não esqueçam do cabeçalho e o tema. Qual que é o tema mesmo? Está bem aqui. A formação do povo brasileiro. Esse resumo deve ter um mínimo de 15 linhas. Já que eu dei algumas dicas para vocês, expliquei bastante sobre nossa formação, agora vocês vão fazer uma pesquisa para mim. Vão pesquisar como era a cultura indígena, algumas palavras que a gente teve,
como eu já citei aí no vídeo, eu quero que vocês pesquisem pra mim a arte indígena. E aí, vocês vão fazer um trabalho de artes, também está aí no aplicativo. Vocês vão ter que estudar sobre a arte indígena e fazer um desenho representando essa arte indígena. Ah, mas a gente pode fazer só um desenho, professora? Não, vocês também podem fazer, por exemplo, um vaso de barro. Olha só, que lindo. Ou vocês também podem fazer uma peteca. Aí, um desafio bom. Vamos fazer uma peteca? Para fazer essa peteca, vocês vão precisar de um pedaço de pano. Sabe o que eu usei aqui? Um TNT. Aí vocês usam o que vocês tiverem em casa. Também pode usar para dar o peso, uma bexiga. E aí pede pra mamãe, ou papai ajudar vocês a fazer um funil. Eu fiz um funil com uma garrafa PET de 600 ml e coloquei dentro farinha de trigo para dar o peso. Tá vendo? Aí quando ela estiver cheia, vocês podem impulsionar mais um pouquinho essa farinha pra dentro. Ai, tia Renata, mas eu não tenho bexiga em casa. Aí vocês podem usar também folha de papel ou jornal amassada. Ela também dá um peso, certo? Aí vocês podem usar de 2 a 3 folhas amassadinha. Eu vou fazer as duas versões, a da bexiga com pezinho e a da bolinha de papel. Depois que eu coloquei a minha farinha de trigo dentro da bexiga, eu vou dar um nó. Quem não sabe dar nó, peça ajuda pro papai e pra mamãe. Fiz o pezinho, vou colocar lá dentro do meu pano, certo? Vou fechá-lo. E aqui a nossa parte vai ficar pra fora pra dar uma beleza, ficar bem bonitinho. Eu vou usar nessa uma fitinha amarela. Aí vocês podem usar também uma fita crepe, uma fita de PVC, enfim. Vocês podem usar a imaginação pra amarrar. Ou um barbante. Eu vou amarrar aqui. Vou dar um nó. Outro nó. Pra ela ficar bem presa. Olha como é fácil de fazer. Tá vendo? Vamos ver. E aí? Ela pula? Pula direitinho, né? Agora eu vou fazer a outra versão. A com papel. Nessa nova versão, deixa eu pegar um pano, do mesmo jeitinho da outra. Amassei a minha bolinha, coloco no meio e vou fechar, ó. Faço esse detalhe aqui pra deixar bem bonitinho. Vou pegar a minha fitinha verde pra amarrar, porque eu quero que essa peteca seja do Brasil. Bem bonita. Dei um primeiro nó, vou dar um segundo nó. E voilá, está pronto. Vamos ver se funcionou? Acho que sim, né, gente? Então, olha aqui, essas nossas duas petequinhas. Uma peteca de bexiga, com farinha de trigo, enfim, que vocês quiserem colocar para dar peso, pode colocar até terra. E uma bexiga de papel. E aí, gostaram? Quero ver o desafio. Quem fizer, marca a gente lá no Instagram ou mande pra gente no WhatsApp. Um beijo pra vocês!